A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta videoaula sobre o capítulo de número 6 do livro de Daniel, nós estaremos aprendendo um pouco sobre dois grandes personagens mundiais. Também estaremos analisando se conseguiríamos enfrentar uma grande luta que o profeta Daniel passou, é lógico que em escala bem menor. E o terceiro ponto que queremos destacar é a diferença entre motivação e disciplina. Queremos destacar estes três pontos neste capítulo de número 6 do profeta Daniel. Lembrando sempre que na descrição deste vídeo você tem o nosso e-mail, que você pode enviar dúvidas sobre este assunto ou outro assunto. Não se esqueça também de fazer a sua inscrição neste canal. E sempre que colocarmos um novo estudo, você será notificado. Como sempre, nós queremos estar indicando duas obras literárias. A primeira obra literária é esta daqui, Personagens Esquecidos da Bíblia. É um livro muito bom. Vai estar tratando sobre personagens que muitas vezes nós não percebemos durante a nossa leitura, mas que têm histórias maravilhosas. Este livro é da editora Central Gospel. Um outro livro muito importante é este aqui, Quem é Quem na Bíblia Sagrada. É um livro robusto que traz muitos personagens da Bíblia, fala sobre todos eles com uma grande biografia de cada um. Vale a pena você ter. Quem é Quem na Bíblia Sagrada é da editora Vida. Vamos, pois, ao comentário do capítulo de número 6 do livro de Daniel. Lembrando que o capítulo de número 6, ele é o último capítulo que trata sobre a historicidade, sobre os fatos históricos do livro do profeta Daniel. A partir do capítulo de número 7, este livro estará tratando sobre as 70 semanas, sobre as coisas que hão de acontecer. Então, o capítulo de número 6, ele encerra a questão da historicidade. Daniel ele já estava por volta dos seus 80 anos. O reino da Babilônia agora está só nas lembranças. Quem está dominando agora é o Império Persa, o peito de prata. É interessante nós lembrarmos que os medos, no princípio de sua história, foram mais poderosos do que os persas. Eram povos oriundos originalmente de Madai. Você encontra isto em Gênesis capítulo de número 10, versículo de número 2. Eles chamavam-se de Airiana, palavra que significa nobre. De Airiana vem a palavra Irã, a antiga Pérsia, que teve o seu nome modificado no ano de 1935. A Pérsia hoje é sem dúvida o maior inimigo de Israel, que é o atual Irã. Versículo de número 1, Dário o Medo, imperador sobre Babilônia nos dias de Daniel. Ele governava sobre as ordens de Ciro, o fundador do Império Persa. Os dois personagens mundiais que ele disse são justamente Ciro e Dário. O Império Persa ele foi fundado por Ciro e continuou por quase 200 anos, até ser derrotado por Alexandre o Grande, o grande fundador do Império Grego. Ciro ele era muito considerado pelos povos conquistados, pois ele os tratava com respeito e também ele foi aquele que Deus tocou em seu coração para que determinasse a reconstrução do templo. A partir do versículo de número 2, Daniel ele é guindado como um dos 3 presidentes sobre 120 príncipes administrativos. Daniel, que em sua juventude foi transportado para a Babilônia como escravo, mas foi fiel ao Senhor, ele alcança agora uma posição de um dos 3 presidentes. Porém, aquela prova que eu lhe falei
que nós estamos muito sujeitos a ela é a inveja. Essa posição ao qual Daniel foi guindado, foi alçado, ele se destacou muito, o que causou uma grande inveja dos outros presidentes e também dos príncipes. Esta inveja, ela foi levada a uma situação muito terrível. Queridos irmãos, preste atenção. Mesmo sendo comissionado por Deus, como foi o santo profeta Daniel, mesmo tendo um chamamento muito forte, como ele e outros servos do Senhor foram, isto não nos blinda de provas, de lutas, isto não nos tira a questão das intensas provas que constantemente passamos por elas. É bem verdade que há várias teologias divorciadas da sã doutrina, que ensinam que o crente nunca passa por luta, nunca passa por prova. Olha, não creia nisso. Os santos homens de Deus, que a Bíblia Sagrada relata sobre eles, passaram por muitas e muitas lutas, mas venceram. E nós também vamos vencer em nome de Jesus. Mas Daniel, ele foi alvo desta inveja. E esta inveja fez com que Dário caísse em uma armadilha. Essa armadilha de Dário, ela fala também sobre a vaidade. Dário, quando ele recebe aquela palavra, olha, durante 30 dias não se poderá fazer alguma petição ou oração a Deus ou pedir nada a outro homem que não seja o Senhor, com certeza isso o agrada. Isso traz a ele uma sensação muito boa. Irmãos, a vaidade é um pecado terrível. É um pecado que ao mesmo tempo cega o homem, mas abre-lhe os olhos para coisas que não existem. O pecado da vaidade tampa os ouvidos dos homens para que não ouçam a realidade, mas abre os ouvidos para coisas que não existem, para fábulas, para coisas que enchem-lhe o coração. E Dário foi alvo desta vaidade. Mas Daniel não se deteve. Daniel não se deteve em parar de orar, não se deteve na sua vida de constante oração. Era costume dos hebreus orarem 3 vezes ao dia, às 9 horas, às 12 horas e às 15 horas. Daniel continuou sua vida piedosa, continuou sua vida de oração, e ele não se deteve. E então aquela armadilha destes homens perversos, destes homens que traçam os seus caminhos, destes homens que enganam e seguem sendo enganados. Eles chegaram então a Dário e disse: olha, aquele seu edito vai ter que ser colocado agora em ação. Daniel, ele não o respeitou, mas Daniel, ele não se preocupou em ser politicamente correto. Daniel, ele não se atrelou à política maldosa que foi feita, e ele foi fiel a Deus. Ele manteve a sua vida de oração. E Dário, então, ele não teve outra alternativa. Versículo de número 14 diz que Dário, ele pensou em várias formas até o final do dia, mas não conseguiu nada para livrar a Daniel. E Dário, então, não teve outra alternativa, senão executar aquele seu edito. Os irmãos bem conhecem que Daniel, ele teve o seu livramento na cova com os leões. E muitas vezes isto acontecerá conosco também. Não seremos poupados de irmos à cova, mas teremos o livramento de Deus lá na cova junto com os leões. Versículos de números 20 a 22, nós podemos ver que Daniel ele teve um milagre em sua vida. Daniel, ele foi poupado. Daniel, ele foi fiel ao Deus Todo-Poderoso. E Deus foi também fiel
com Daniel. Olha, o nosso Deus, ele tem atributos maravilhosos. O nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. O nosso Deus, ele é eterno, ele é imutável e ele é autoexistente. E o nosso Deus, valendo-se da sua onipotência, ele fez o impossível na vida de Daniel e o livrou de maneira assombrosa, espantosa, diante daqueles leões. Terminando esta videoaula, eu quero voltar a um daqueles 3 pontos que comentamos no início. O primeiro ponto, ele diz que nós conheceríamos um pouco sobre 2 personagens. São eles Dário e Ciro. Também nós falamos sobre a luta que podemos enfrentar. É lógico que em escala bem menor. A inveja, nós, olha, com certeza, seremos alvos muitas vezes de invejosos. Mas a inveja, ela é prejudicial ao invejoso. Quando somos fiéis a Deus, não tenha medo. A inveja não vai lhe atingir. Permaneça fiel ao Senhor, permaneça firme em seu propósito e Deus vai te livrar. E o terceiro ponto que eu falei, a diferença entre motivação e disciplina. Motivação também é uma palavra que muitos gostam. 7 passos para isso, 14 para aquilo, 21 para aquilo outro. Olha, agora são 42, agora são 50, agora são 100, motive-se. Nós temos que ter a disciplina em nossa vida. Quantos de nós já não precisamos levantar antes do raiar do sol para trabalhar? Eu me lembro que em certa feita eu tinha que pegar o primeiro ônibus às 4h10 da manhã e muitas vezes voltava para casa no último ônibus, já entrando a madrugada do outro dia. E quando o relógio despertava, não precisava de nenhuma bandinha dizendo para mim acorda, acorda, acorda. Eu tinha que ter disciplina para ir trabalhar. E Daniel, na sua vida, ele teve uma disciplina maravilhosa. Uma disciplina que devemos ter também. Fidelidade a Deus, vida de oração, vida de estudo. Meu irmão, não fique correndo atrás de situações motivacionais, mas seja uma pessoa disciplinada. Tenha tempo para o seu estudo bíblico, tenha tempo para o seu devocional, tenha tempo para a sua oração, tenha tempo para estudar e tenha tempo para estar se dedicando à sua família. Disciplina e nunca se preocupar com motivação. Que Deus lhe abençoe e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos e fiquem com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.